Apesar de criticado por alguns segmentos da sociedade, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação moderna e de acordo com padrões internacionais. E ao contrário de que muitos dizem, ele não só protege os menores de idade, mas também estabelece deveres que eles devem cumprir no espaço em que vivem. E esse é o assunto da nossa entrevista de sábado. Outubro é mês das crianças e a gente convida você a refletir sobre um assunto muito importante, que é as leis que os protegem, né? As crianças e os adolescentes. A gente está falando do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 28 anos, que teve uma atualização, mas ainda precisa de muitos avanços. E para a gente saber um pouquinho e refletir sobre o assunto, conhecer também como é que está a situação das crianças e adolescentes aqui na nossa região e no país, eu converso com o promotor de Justiça da Infância e Juventude de Taubaté, o Manuel Monteiro. Promotor, obrigada pela participação na entrevista de sábado, para falar sobre esse assunto que tem muitos desafios ainda para enfrentar, né? Eu que agradeço a oportunidade e o convite para falar de um tema muito importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Promotor, então, para a gente começar a nossa entrevista, queria que o senhor falasse sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe há 28 anos, tem uma série de atualizações que precisam ser feitas, já sofreu uma atualização, mas primeiro eu queria que o senhor explicasse sobre as leis que protegem as crianças e os adolescentes. E é um estatuto que institui também direitos, mas também deveres, né? Explica isso pra gente. O Estatuto é uma lei de 1990, ele está muito de acordo com o padrão internacional trazido por todos os países que integram a ONU, então há uma Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que é muito semelhante ao ECA. E é uma lei que procura prestigiar a condição especial de desenvolvimento da criança e do adolescente. Uma vez que eles não são adultos ainda, que ainda estão em fase de formação, a lei olha para essa peculiaridade para então poder dar a eles garantias um pouco diferentes dos adultos. Não há privilégios, não há superdireitos. Há, sim, uma atenção especial para essa condição de pessoa em desenvolvimento. Então, há uma prioridade para a criança e adolescente, até porque ele necessita mais do que um adulto de algumas coisas, e ao mesmo tempo em que há direitos, também há deveres. Não é? Como todo cidadão, há que manter uma conduta social respeitável, não pode praticar crimes. Então, não há uma lenda que se colocou aqui no país a respeito de uma superproteção. Não é isso. O ECA teve uma atualização que foi em 2017, né? Que é uma lei aí, que é um estatuto que vem desde os anos 90. E eu queria que o senhor explicasse então sobre essa atualização. Se ela veio para melhorar a implementação da lei ou se há algumas defasagens, se precisa de avanços. Cita alguns exemplos para a gente, promotor. Uma grande evolução que nós tivemos foi o estabelecimento de uma forma de investigação de crimes cibernéticos que envolvam crianças e adolescentes, especialmente a pornografia infantil. Então, há ali uma introdução da atividade policial que pode se infiltrar nas quadrilhas especializadas nesse tipo de atividade para descobrir a autoria. Da mesma forma, outras mudanças significativas vieram em relação à adoção. Não é? A adoção é sempre um gargalo, porque se fala muito que há muitas famílias interessadas, mas ao mesmo tempo o processo é demorado, etc. Em termos processuais, a grande evolução foi a fixação de prazos mais curtos para o encerramento dos processos de adoção, para o encerramento dos processos que envolvam crianças que estão em acolhimento institucional, nos abrigos. Isso foi uma evolução muito positiva. Mas a alteração da lei, ela não muda a sociedade propriamente, né? Ela muda o papel. A sociedade é que precisa se alterar, entender que a mudança é em benefício dela própria. Então, hoje você vai verificar o cadastro de adoção, por exemplo, a grande maioria dos casais inscritos pretendem crianças de pouca idade. E essas crianças não estão disponíveis. A maioria das crianças que está disponível são crianças já pré-adolescentes ou adolescentes. Então, por isso que há um descompasso. E a lei não resolve esse descompasso. Queria que o senhor comentasse sobre uma pesquisa, né, que foi divulgada, que o Brasil é o líder no ranking de violência doméstica contra essas crianças e adolescentes na América Latina. Quer dizer, é um assunto que preocupa bastante a população. Essa violência doméstica envolvendo criança e adolescente, ela está intrinsecamente ligada ao consumo de álcool excessivo, não é? Ou ao consumo de drogas. Então, essa dependência química, o abuso dessas substâncias, acaba gerando essa violência dentro de casa. Então, é muito comum a criança ter sido agredida, ou o adolescente ter sido agredido, ou mesmo abusado sexualmente, quando um outro integrante da família está sob efeito de drogas ou de álcool. Então, dado que isso é real
que o consumo de álcool e de drogas no Brasil é elevadíssimo, isso tem relação com esse tipo de violência. Então, esses índices alarmantes e que são preocupantes, eles demandam não só uma atividade, não só uma intervenção da área jurídica, da promotoria, mas sim do Estado como um todo, da área da saúde, da área da educação, da área do esporte, sempre criando alternativas para que a criança ou adolescente, primeiro, possa não ter como referência um comportamento equivocado no seu ambiente familiar e também que possa sair do seu ambiente familiar para ter uma atividade positiva, uma atividade saudável, que seja o esporte ou mesmo na área de educação, né, falando amplamente, para poder se desviar desse curso natural das coisas infeliz. A gente sabe que tem os conselhos tutelares e tem o Ministério Público, mas será que há uma estrutura eficiente para que esses agentes da sociedade trabalhem com eficiência, né, para conseguir conter essa demanda que infelizmente ainda é alta na nossa região de violência contra criança e adolescente? Costumo dizer que o Conselho Tutelar é a porta de entrada de toda denúncia de violação ao direito da criança e do adolescente. Então, é muito importante que o Conselho Tutelar esteja estruturado, ou seja, tenha uma sede, tenha um veículo, tenha condições mínimas para poder não só receber a denúncia, mas ir atrás dela. Se o Conselho Tutelar, porventura, não consegue resolver aquilo no seu próprio âmbito administrativo, ele acaba recorrendo ao Ministério Público, né, ou ainda aos setores sociais do município. Há, por exemplo, os CREAS e os CRAS, que são centros de assistência social, que acabam auxiliando na solução de alguns problemas. Às vezes a colocação da criança na escola novamente, ou em período integral, ou então um tratamento psicológico ou psiquiátrico que está sendo negado a ela pela própria família, e isso acaba sendo suprido por esses órgãos de assistência social. E o Ministério Público, ao final, pode ir ao judiciário para pleitear alguma medida mais severa, o afastamento do agressor, o afastamento dos pais ou dos responsáveis, ou ainda o próprio acolhimento institucional das crianças, que é a medida mais severa que existe em termos de proteção. É sempre uma medida de proteção e não de punição. Promotor, obrigada pela participação, por contribuir com essa reflexão importante nesse mês das crianças sobre o ECA, que é um estatuto que teve avanços, mas ainda precisa de muita coisa pela frente, né, promotor? Foi um prazer estar aqui. Espero que as pessoas façam um bom proveito dessas palavras que nós trocamos. Espero que tenha sido bastante útil para a sociedade. Com certeza, a gente que agradece. Obrigada. E a gente volta aos estúdios do Band Cidade. A chuva deu uma trégua e o sol deve predominar neste domingo na região. Confira os detalhes da previsão no mapa. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 9 e 19 graus neste domingo. Tempo encoberto também no Vale do Paraíba, máxima de 21 em Jambeiro e Cunha, 24 em Bananal e 25 em Aparecida. No litoral ainda tem possibilidade de chuva fraca, mas o sol aparece no decorrer do dia. A máxima não passa dos 23 graus em Ilhabela e Ubatuba. Em Taubaté, a máxima hoje chegou aos 24 graus e a previsão para este domingo é de sol entre poucas nuvens. As temperaturas variam entre 12 e 26 graus. Mesma previsão e variação para Queluz. De volta ao litoral, em São Sebastião, o tempo fica instável nesse domingo com muitas nuvens e curtos períodos de sol. Pode chover em algumas áreas. As temperaturas variam entre 16 e 23 graus. Mais uma parada no Band Cidade. No próximo bloco tem as dicas da nossa agenda cultural para a região. E ainda, Taubaté conquista a classificação inédita para a próxima fase da Copa Paulista. É num instante só, agora 7h11.